Opa, estamos chegando aí. Boa noite, boa noite. Vamos verificar se o áudio tá legal, se o vídeo tá saindo bem. Oba! Algumas pessoas já estão online aí. Como é que tá o áudio aí, galera? Tranquilo? Estão conseguindo ouvir bem? Maravilha, maravilha. Recebi aí o feedback de que tá funcionando legal. Então vamos lá, galera. Boa noite. Galera da Mambi, sejam muito bem-vindos. Para quem está conhecendo a página agora também, muito bem-vindo. Obrigado aí por estar junto com a gente nessa empreitada. Nossa primeira live. E eu tô aqui hoje, meu nome é Darizon, sou médico de família, tá bem? Trabalho em São Paulo, onde eu fiz graduação, residência, e hoje eu trabalho na estratégia da saúde da família, numa UBS mesmo, aqui do município. E essa live, gente, foi motivada muito por uma demanda que veio de alunos que passam comigo, de colegas, enfim, que estão começando a trabalhar em posto de saúde, né? A gente vê que nessa época do ano, principalmente com os resultados das provas de residência e tudo mais, muitas pessoas acabam indo trabalhar na UBS. Muitas vezes por uma crença de que é um trabalho mais tranquilo, mais fácil, né? Com menos emoção do que uma porta de pronto-socorro, uma enfermaria, uma UTI. E ok, né? Tá, não tem talvez aquela emoção de vida ou morte nos próximos segundos, minutos, mas quem vai começar nisso vai ver que sim, é um ambiente também desafiador por outros motivos. E eu tô aqui hoje para trazer algumas dicas para poder facilitar, né, instrumentalizar um pouquinho quem está começando aí e não tem muita experiência nesse ambiente. Preparei 10 dicas, tá? 10 dicas e que eu vou esmiuçar um pouquinho nessa live de hoje. E espero que vocês comentem aí, tragam algumas dúvidas, que a gente possa tentar esclarecer um pouquinho aqui. Beleza? Então vamos lá, gente. Minha primeira dica é, assim, conheça o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, seus princípios, os atributos da atenção primária. A UBS faz parte, é um equipamento desse sistema de saúde e, como em qualquer outro lugar, seja público ou privado, é fundamental você conhecer onde você está indo trabalhar. E parece um pouco maçante, assim, mas entender os princípios do SUS às vezes facilita e nos fundamenta para tomar algumas decisões no dia a dia. Então, só para dar alguns exemplos, eu não vou passar por todos os princípios aqui, mas vamos lá, universalidade, que é onde todo mundo lembra, né, desse princípio. A gente atende qualquer pessoa em território brasileiro. Pode ser estrangeira, pode estar a passeio e tudo mais. Se está em território brasileiro, a gente vai atender essa pessoa. Só que isso na teoria é bonito, mas na prática, às vezes, a gestão tem muita dificuldade de operacionalizar isso. E a galera, às vezes, fica muito focada naquela questão de atender quem é cadastrado na UBS. Por quê? Porque tem a questão da territorialização, cada unidade básica de saúde tem um território específico para cuidar e, às vezes, no dia a dia os funcionários ficam muito apegados a essa questão. A gente só vai atender quem é da nossa unidade. E, gente, não, né? Tem que lembrar dos princípios do SUS. A gente pode, sim, atender quem é fora de área, quem não está cadastrado. Às vezes, isso gera um pouco mais de trabalho ali da parte burocrática, mas a gente não pode deixar de prestar o serviço por conta disso. Tá bem? Outro princípio, equidade, que a galera sempre lembra, né? A gente tem que dar mais para quem precisa mais, menos para quem precisa menos. Isso, na hora de falar, também é mais bonito, mas na hora de pôr em prática, impõe muitos desafios, né? Porque como é que você julga, às vezes, quem que merece mais consultas, quem que merece menos consultas, né? Quem que vai ser priorizado por uma visita domiciliar, quem que não vai. Então, conhecer, né, a sua população, né? Entender a epidemiologia local, conversar com quem está ali há mais tempo, isso pode ajudar muito na hora de você decidir para quem que você vai direcionar mais recursos ou não. Isso não vem de uma hora para outra, tá? E no começo isso pode ser um pouco assustador mesmo. Confie na equipe, confie em quem está ali mais experiente, tire dúvida com outras pessoas que trabalham nesse cenário para conseguir fazer essa gestão, tá bom? Vamos lá. Integralidade, né? Enxergar o ser humano como um todo. Isso é muito difícil, às vezes, de fazer numa consulta de 15 minutos, como é proposto no SUS, na UBS. E a gente tem que lembrar que a gente tem outras ferramentas para conseguir fazer essa integralidade, né? Você não vai resolver tudo da vida da pessoa em uma única consulta, tá? E você também não pode adquirir uma postura contrária e não resolver
e não ter um olhar mais ampliado, né, e ficar focando só nas queixas. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, eu vou falar mais de gestão da clínica, tá bom? Mas isso foi só para dar alguns exemplos de como esses princípios, a gente decora eles e tal, até por uma questão de prova e tudo mais, mas às vezes a gente não vê eles na prática. E lembrar deles, entender o que eles significam, nos auxiliam para tomar algumas decisões no dia a dia. Tranquilo? Mesma coisa os atributos da atenção primária. A UBS, ela é um equipamento de atenção primária, tá? Diferente de um ambulatório especializado, né? De uma enfermaria, de uma UTI, de um hospital universitário, que são outros níveis de atenção. Somos na porta de entrada e a gente tem alguns atributos que nos definem. Então, os 4 principais é que a gente fornece acesso. Então a gente é porta do sistema de saúde e não pode esquecer disso, tá? Não adianta nada a gente fazer uma agenda super trancada que não dá acesso à demanda espontânea ou um encaixe que a gente vai estar negando acesso às pessoas. Mesma coisa a questão da universalidade que eu falei, a gente tem que acolher, né? Essa é uma palavra muito emblemática do posto de saúde da UBS, né? O acolhimento. A gente tem que sim fazer um acolhimento desde o segurança até o gerente da unidade. Outra questão, longitudinalidade, a gente cuida das pessoas ao longo do tempo, né? Não é um contato transversal, único, como num pronto-socorro. E a gente tem que lembrar disso, né? E às vezes a gente fala, será que ficou faltando alguma coisa, né? Será que eu não consegui fazer tudo que eu queria? Talvez tenha tempo, né? Você vai ver de novo essa pessoa em outro momento. Outra coisa, a integralidade, como a gente já falou agora há pouco, é um atributo, e coordenação do cuidado. A atenção primária ela tem essa função importante de coordenar o cuidado da pessoa. O que significa? Que às vezes a pessoa está passando em vários serviços, em vários níveis de atenção, passa com cardio, passa com endócrino, né, passa com dermatologista e tal, e isso não quer dizer que ela está, que ela não tem nenhum vínculo, né, com a atenção primária, com o médico que está ali, com a equipe de saúde da família. Pelo contrário, a gente tem muito essa função de saber o que está acontecendo, ver se não tem conflito entre as diferentes condutas, garantir que essa pessoa possa sim ir para a especialidade, se assim for necessário para ela. Então, lembrando disso, facilita um pouco o nosso trabalho, tá? Na hora de organizar todo aquele serviço. Afinal de contas, cada equipe aí cuida mais ou menos umas 3.000, 4.000 pessoas, tá? Bem desafiador. Vamos lá. Próxima dica, segunda dica que eu tenho. Assim que você for começar a trabalhar num posto de saúde, reserve um tempo para você conhecer o território, conhecer um pouco da população e dos fluxos do serviço. Às vezes isso é difícil, tá? Até por conta de demanda que tem reprimida, às vezes a área está há muito tempo sem um profissional médico, a gestão pede que você já encare uma agenda lotada com todas aquelas pendências. Isso pode fazer sentido num curto prazo, mas a longo prazo isso prejudica muito. Porque uma vez que você territorializa, você conhece, né, a dinâmica local, o seu território, as características, as barreiras geográficas que tem, barreiras sociais, tudo isso, você consegue pensar melhor a forma como você vai organizar a sua agenda, como você vai organizar o cuidado para todas essas pessoas. Porque ali, né, trabalhando no posto, você não é médico só daquela pessoa que está na sua frente, mas você é médico de um conjunto, de um coletivo, né, da comunidade. Então, argumente isso com a gestão, com a gerência, né? Se for necessário, negocie, fala, então vamos fazer uma agenda parcial, coloca os pacientes mais prioritários, como gestantes, crianças menores de 1 ano, né? Talvez saúde mental, numa agenda reduzida e tenha espaço para conseguir andar pelo território, conversar com os funcionários, conversar com as outras equipes, né? Conhecer quem que faz parte da sua própria equipe e entender os fluxos, né? Quais são os papéis que usam para solicitar exames, o que é alto custo, o que não é, o que precisa de APAC, o que precisa mandar para a regulação da unidade. É muita burocracia e se apropriar disso facilita demais o serviço. Vocês vão ver que muitas das dúvidas, na verdade, é só burocracia e muitas das demandas dos pacientes também são burocráticas. Passar por essa fase fundamental, assim, facilita demais. Vamos lá, terceira dica, aprimore o trabalho em equipe, tá? Então não é um serviço solitário, tá? Você não está ali que entra no seu consultório e atende as consultas que estão marcadas simplesmente. A gente trabalha em equipe, né? Então tem aí profissional de enfermagem, tem profissional do odonto, da farmácia, tem auxiliar, tem agente comunitário de saúde, tem, enfim, uma série. O pessoal da administrativo, fundamental, super importante, galera que fica na recepção, galera que fica lá na gerência. Então, todo mundo contribui para o trabalho e influencia diretamente no cuidado que você está prestando ali.
desde a hora que o paciente chega, né, se ele chega no horário, se ele chega atrasado, se ele precisa de uma instrução para ser levado até a sala, na hora que você faz um encaminhamento e esse paciente precisa saber onde que ele vai fazer o agendamento dele, né, na divisão de tarefas, vou falar isso agora na próxima dica. E eu quero falar um pouquinho em especial agora para quem vai trabalhar em cenário de saúde da família, né, de estratégia, dos agentes comunitários de saúde. Gente, é fantástico. O programa de agente comunitário de saúde é um exemplo no mundo inteiro. O mundo todo olha para o Brasil para entender o que a gente fez aqui, né? Então a gente tem profissionais que estão diariamente dentro do território, enxergando o que está acontecendo, falando com as pessoas que têm uma posição de liderança, que conhecem, né, de fato as demandas e trazem isso para a gente, e são treinados para conseguir fazer essa conversa de uma forma eficaz. Então são os olhos da equipe de saúde no território, os ouvidos, e eles trazem isso para a gente consegue muitas vezes articular ações nesse sentido. Né? Coisas que talvez virariam demanda espontânea, que o paciente viria, né? Paciente que às vezes está sendo negligenciado, tudo isso vem da sua relação com os agentes comunitários de saúde, e isso gera uma resolubilidade muito maior, né? Em um atendimento mais integral e equânime. Então, fantástico. Conheçam os seus agentes comunitários, conversem com eles, né? Entendam o papel que eles têm na comunidade, ali na equipe de saúde. Tranquilo? Agora, um adendo. O agente comunitário de saúde, ele não é um técnico de saúde, ou seja, ele não tem ensino superior na área da saúde. Isso quer dizer que alguns assuntos a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uma discussão de caso, dentro de uma reunião de equipe, né, ou na hora de falar com eles, porque tem aspectos até de sigilo, né, médico-paciente, e eles são, às vezes, vizinhos do paciente, são amigos. Então, muito cuidado na hora que for discutir um caso junto com a CS, na hora que for falar disso, porque eles não são técnicos da saúde, eles têm uma posição bem complexa, né, bem difícil, porque eles trazem muitas informações, eles sabem de muita coisa, eles também são orientados a respeitar sigilo, mas não têm ensino superior nessa área, entendeu? Então, lidar com isso daí. Próxima dica, né? Aprenda a dividir as tarefas. Médico é formado achando que faz tudo, tá? Eu não sei se eu tive uma formação enviesada, assim, mas eu assim, fui formado pensando, não, o médico fica capaz de fazer tudo, né? E às vezes a gente se sobrecarrega, a gente fica super atarefado e se afoga, né? Num monte de funções que precisam ser desempenhadas. E tem muita gente ali para trabalhar junto contigo, para te ajudar também, e para você ajudar as outras pessoas também. Então, assim, gente, assim, farmacêutico faz consulta, tem consulta clínica de farmacêutico, que é muito legal. Imagina que coisa, você acabou de atender um paciente que é diabético, você percebeu que ele vai precisar de insulina, você prescreve insulina, às vezes você está com o tempo super corrido ali e você não vai conseguir explicar tudo a respeito do manejo de insulina. Cara, tem um farmacêutico clínico ali pronto para fazer essa consulta, às vezes, para você explicar para o paciente como que funciona a medicação, como fazer o armazenamento, a aplicação, e isso é muito rico, né? E isso torna o atendimento mais dinâmico, né? O funcionamento te dá potência para atender outras pessoas que também estão precisando de você. Afinal, você é recurso, né, dessa população. Enfermagem. Enfermagem também faz consulta, gente. Enfermagem faz consulta. Você pode dividir o cuidado, principalmente de gestante, de crianças, hipertensos, diabéticos, doenças crônicas, saúde mental. Tudo isso faz parte. Outro dia eu recebi uma dúvida de um aluno que estava começando também na unidade básica, a respeito de feridas, né? Nossa, como é que ele vai prescrever o curativo, como é que ele faz os cuidados e tal. Eu acho que, assim, fantástico, a gente tem que se apropriar disso, estudar e saber, mas naquele momento ali de maior necessidade, ele pode se valer sim da enfermagem, que é super bem treinada, que é super capaz de fazer esse cuidado também e auxiliar ele naquela hora e atender esse paciente. Bom, e por aí vai, né? A gente daria para falar de vários exemplos. O pessoal do NASF, que está sendo super atacado agora, né? Por conta de políticas, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas que muitas vezes tem ali nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, ginecologista, psiquiatra, tudo isso que faz parte do núcleo de apoio à saúde da família, a depender de cada município. Odonto, né? Odonto, super fundamental, tanto pouco nós médicos sabemos, né, de saúde bucal. E muitas unidades têm odonto no local e a gente precisa utilizar sim esses profissionais, né, prestar apoio para eles também, porque isso garante um atendimento integral. Próxima dica que eu fiz aqui para vocês é: use a longitudinalidade na sua prática diária. O que isso quer dizer? Que sempre que eu recebo os alunos ou então os residentes, eu vejo muito uma ansiedade
deles em querer fazer o atendimento integral completo, tudo assim como manda o figurino, na primeira consulta, de 15 minutos. Cara, isso gera uma ansiedade gigante, uma angústia, né? Porque não vai dar. Cada pessoa é muito complexa, né? E você não vai conseguir fazer isso num encontro breve, rápido, principalmente se ela tiver muitas demandas agudas para resolver. Então, assim, lembre-se que você é longitudinal, né? Você vai encontrar essas pessoas mais vezes e é legal a gente aprender a usar isso, né, ao longo do tempo. Poxa, se hoje eu não conseguir abordar um sofrimento psíquico que transpareceu na consulta, eu posso pedir para essa pessoa voltar em breve e deixar anotado no prontuário que eu vou abordar isso no retorno, né? E aí conseguir parcelar as ações em saúde que eu faço. E isso é super válido, tá? É super tranquilo. Outra coisa também que acontece muito é uma situação com a qual eu não sei muito bem a resposta, não sei como lidar com aquilo, que eu percebo mesmo que talvez falte conhecimento, falte informação, e eu naquele momento eu não tenho a quem recorrer. Se eu percebo que aquilo não coloca a vida do paciente em risco naquele momento, que existe permissão para esperar, eu posso fazer o que a gente chama de demora permitida. Eu marco um retorno próximo para daqui 2, 3 semanas e nesse meio tempo eu vou atrás, né? Eu converso com alguém que tem experiência, eu faço uma leitura, eu faço uma pesquisa por evidência e aí então eu consigo colocar isso em prática. Então assim, longitudinalidade é fundamental. Assim, tem que saber usar a longitudinalidade, porque senão você não consegue fazer uma gestão da sua clínica. Então lembre-se disso, não queira resolver a vida inteira do paciente num primeiro encontro, numa consulta de 15 minutos. Tá? Tem que saber negociar isso, ver o que é mais importante naquele momento e só lembrar que algumas outras vezes precisam ser feitas também, né? Então, coloca isso no prontuário, deixa como lembrete, né? E no próximo encontro você vai resolver. Tranquilo? Próxima dica, incorpore o método clínico central na pessoa nas suas consultas. Algumas universidades ainda não lidam muito com esse tema, que é o método clínico central na pessoa. Tá? É uma forma de atender pacientes que é muito bem empregada no cenário de atenção primária, que tem características epidemiológicas diferentes de um ambulatório de especialidade ou de uma enfermaria de hospital. Tá? E não que não possa ser utilizado nesses lugares também, tá? Mas a gente gosta muito disso. E eu acho que vale a pena a leitura, a gente vai falar mais disso aqui nesse canal, mas só passando um pouco, né? O método clínico eles são 4 passos. O primeiro passo que a gente fala é entender a saúde, a doença, a experiência de doença que a pessoa tem, e muitas vezes você mata a demanda da pessoa nessa questão, né? Porque ela vem em consulta com uma queixa de dor de cabeça e na verdade ela está morrendo de medo de ter um aneurisma, porque o pai dela teve um aneurisma. E às vezes você explica a respeito, consegue desmistificar algumas coisas, você já resolve o problema e não tem que sair pedindo 1 milhão de exames, encaminhando, ou aquela pessoa sai angustiada, né? Segundo passo, né? Entender a pessoa como um todo, é uma questão de integralidade, mas assim, entender que aquela pessoa é um indivíduo inserido na sua família, na sua comunidade, tem diversas características, e às vezes você vai ter que mudar, né, condutas que você faz por conta das particularidades que ele tem, e não pode esquecer disso, tá? Outra questão é elaborar um plano conjunto. Então, esse passo eu acho ele muito, assim, muito bonito, porque você coloca a pessoa também como protagonista no seu cuidado, né? Não é aquela relação hierárquica em que o médico dá as ordens, né, detentor do conhecimento, e a pessoa obedece. Não, o paciente ele que faz o cuidado dele, né? A gente auxilia, a gente entrega ferramentas, a gente traz conhecimento, mas é ele que vai conduzir isso, e nada mais justo de que ele participe do processo de decisão. Às vezes a conduta com a melhor evidência não é aquela que atende às expectativas, aos anseios, às características daquele indivíduo. E ele quer participar disso, e talvez você tenha uma opção, e ele, ciente dos benefícios dos riscos, opte por ela. E tudo bem, né? A gente partilha isso, a gente divide as decisões, faz um plano de cuidado conjunto. Tá? E por fim, intensificando a relação médico-paciente como um todo. Vínculo é fundamental, né? É o que difere, né? A gente tem vínculo com os pacientes, a gente consegue estabelecer uma relação de confiança, e muitas vezes isso, depois de um tempo, né, somado com a longitudinalidade, traz alguns efeitos muito legais. Por exemplo, eu já tive paciente que no primeiro contato queria que eu solicitasse todos os exames possíveis. Ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, de tireoide, exames, isso, aquilo e tal. E eu vi que, assim, eu achei que não valia a pena, sabe, gastar tanta energia e tal pra tentar convencer ela do contrário. Era o nosso primeiro encontro, ela não me conhecia, né, pra todos os efeitos, eu era só mais um médico novinho que estava entrando e que ia sair daqui 3 meses. E depois de um ano, assim, de contato e tal, eu consigo explicar para ela, olha, você já fez o exame, né, tá tranquilo, não tem tanta necessidade. E ela, a partir dessa relação de confiança, entendeu que não precisava realmente fazer
tanta essa bateria de exames, esses check-ups e tal, que são super exagerados às vezes. Então, por conta de vínculo, de longitudinalidade, eu consigo aplicar conceitos até de prevenção quaternária, né? Prevenir dano iatrogênico e mil e uma outras coisas. Próxima dica é um tópico bem legal, que eu vou até chamar um convidado daqui a pouquinho, que é entendendo o seu papel como generalista / médico de família. Tá? É diferente, tá, de um especialista focal. E nesse ponto aqui eu quero dizer que a nossa população, a população que a UBS atende, ela tem características epidemiológicas diferentes daquela que vai para um especialista, numa situação pelo menos, não vou falar ideal, mas que esteja em bom funcionamento do sistema de saúde. Por quê? Porque a prevalência de doença na nossa população, da UBS, é menor daquela que procura um especialista, né? Ou deveria ser, pelo menos. E isso faz com que algumas coisas até de estatística, né? Valor preditivo positivo, lembra disso? A chance de que a gente encontre doença de fato ali é menor do que na população que procura um especialista. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não se valer de muitos testes diagnósticos, porque a gente tem maior chance de falso positivo, tá? De fazer diagnosticar coisas que não tem, ou mesmo de fazer um sobrediagnóstico, né? Que é algo que não seria relevante na vida daquela pessoa naquele momento. Então a gente tem que lembrar disso. A gente cuida muito de saúde, né? A gente faz muito prevenção, a gente faz muito promoção e não tem que ficar tão pegado a essa questão assim de eu vou achar doença e tal, porque senão você esgota vários recursos e acaba às vezes até fazendo mal para o paciente. A gente tem que entender nosso papel. Suspeitou, não está seguro, acha que tem alguma coisa errada, né? E não sabe muito bem por onde caminhar. Não tenha medo, use sim um especialista, use a atenção secundária, encaminhe esse paciente, né, se não estiver dentro do seu rol. É claro que ao longo do tempo você vai percebendo o que é mais comum no seu território, o que é mais frequente, e você vai se apropriando dessa clínica, né, e você vai ficando cada vez mais resolutivo, de forma a não ter que necessitar tanto do especialista focal. Mas às vezes, mas logo no início, principalmente, para quem está começando, para quem está recém-formado, sim, não tenha medo disso, tá? O que não pode é ir para o extremo oposto e encaminhar tudo, né? Então você fatia a pessoa em vários especialistas, o cardio, endócrino, tudo, né? Então a gente tem que lembrar disso. Agora eu quero convidar um grande amigo meu aí, que é sócio nessa empreitada aqui da MAMB, que é o Fernando Chiodini, tá? Ele está fazendo cardiologia lá no HC e eu queria que ele passasse um pouquinho esse olhar também, tipo, de como especialista, alguém que recebe pacientes que vêm na atenção primária lá no ambulatório de alta complexidade, o que ele espera, o que ele acha, né, dessa diferença de papel entre o médico generalista, médico de família e um especialista focal. Vamos ver se eu consigo adicionar ele aqui. Aí eu dando ele entrar. E galera, vai mandando aí as dúvidas aí. Eu não consigo ver todas, mas a gente vai responder com certeza. Então tá, joia. Estão me ouvindo direitinho? Opa, Fernando! Joia! Bem-vindo, cara. Boa noite. Joia, boa noite. Puxa, Darizão, muito bom o que você falou. Excelente, deu para aprender bastante. Eu, como médico especialista, agora vivendo mais na parte da cardiologia, a gente tem notado alguns problemas assim que a gente vê dos pacientes, e realmente eu separei aqui 3 coisas para falar que realmente ajuda muito os cuidados do médico especialista. O primeiro deles é o cuidado holístico do paciente. Às vezes a gente, como médico especialista, está lá no ambulatório específico, né? E a gente não consegue cuidar, infelizmente, de toda a demanda desse paciente. E entra aí o médico de família, o clínico geral, com certeza tem um papel fundamental do cuidado holístico do paciente. Tratar todas as doenças, todas as comorbidades, todas as demandas burocráticas ou demandas de outras doenças que a gente não sabe tratar ou que a gente tem muita dificuldade de tratar. Até mesmo porque tem uma dificuldade muito grande de ter um acompanhamento de perto. Às vezes o ambulatório ele tem um retorno só anual, só daqui a 6 meses, até por problemas de agenda. Então a gente não consegue, às vezes, ter um retorno precoce para tratar certas doenças, assim como diabetes, assim, insulina dependente. É muito difícil, às vezes, num ambulatório não especializado nisso, a gente conseguir fazer um tratamento digno para o paciente. A segunda coisa seria reforçar sempre a adesão medicamentosa. A gente tem muita dificuldade
do que os pacientes consigam aderir a todos os remédios que tomam. Às vezes tem pacientes que têm um burden medicamentoso muito grande, isso traz muita dificuldade também para a gente. E a terceira coisa é talvez poucas pessoas acho que tem isso, mas todo paciente que acompanha a nível terciário, secundário, terciário, tem sim sempre acompanhar no médico de família, tem sempre acompanhar no clínico geral. Ele nunca vai ser indispensável no cuidado. Eu acho que não deve ficar só na mão do médico especialista de jeito nenhum, porque ele nunca vai conseguir adequar todas as necessidades do paciente, adequar, às vezes, as medicações baseado em todas as comorbidades do paciente, baseado na fragilidade, na idade, em todos os problemas sociais também que o paciente vive. Isso a gente acaba não conseguindo abordar. E a última coisa que eu queria falar, mais puxando a orelha da gente mesmo, médico especialista, é quando a gente vai fazer uma contratransferência, né, para o paciente acompanhar na UBS, a gente tem sim que fazer um relatório detalhado, a gente fazer um relatório com os antecedentes pessoais, um relatório com os medicamentos que o paciente usa, um relatório com os principais exames escritos, ou até imprimir alguns desses exames para o médico e colocar principalmente uma impressão diagnóstica, pode ser uma linha, uma frase, um pequeno parágrafo, só falando da sua impressão diagnóstica, sua impressão como especialista do caso, esperando quais são as suas expectativas também do médico de família no cuidado e qualquer sinal de alarme que julgue que o paciente precise voltar numa consulta mais precoce no médico especialista. Isso, infelizmente, eu acabo vendo poucas pessoas do médico, os médicos especialistas, vejo poucas pessoas fazendo isso, é algo que tomo como algo para ser feito com certeza e sempre ser feito, né? Isso ajuda demais as pessoas que estão na linha de frente aí dos cuidados. Deixo agora aqui a palavra para o Darizon. Muito obrigado. Até a próxima. Caraca, aqui, brigadão, cara. Cara, que rico isso que você trouxe pra gente, assim, porque, de fato, a gente vive muito isso, né? Do primeira questão que você falou, recuperou aquilo que a gente conversou agora, né? Como é um atributo da atenção primária a integralidade, né? Que, às vezes, a atenção especializada não consegue prestar, né? Porque, de fato, imagina quantos ambulatórios de hipertrofia do ventrículo esquerdo existem, né? Então, vocês têm que dar conta de uma população gigantesca, né? O acesso é muito mais difícil para a atenção secundária. Se a atenção primária não fizer essa função, né, de dar conta das outras demandas do paciente, de enxergar ele como um todo, de entender que ele não é só um diagnóstico, né, de insuficiência cardíaca, mas que ele tem toda uma complexidade, coitado, ele fica desassistido. Acho que serve muito aí para quem está começando a entender a sua importância, né, do que está assumindo agora. E, cara, contra-referência, assim, precisamos. Da mesma forma que a gente também tem que fazer o meia-culpa e mandar uma referência adequada, né? Quando a gente encaminha, explicar por que a gente está querendo o especialista. Então, assim, não é perder minutos, assim, dedique 2 minutos, às vezes, para escrever uma cartinha com uma letra adequada, se possível, digitada, para o especialista, para entender por que você está mandando, por que você quer aquele olhar dele, o que você teve de dificuldade ali, né? Para então você também receber essa contrarreferência bem elaborada e consiga ajudar no cuidado. Porque às vezes, por exemplo, sei lá, o paciente está anticoagulando, né? Vai lá, mas só vai ter retorno daqui a 6 meses. Por que não, né? Fazer um controle ali com a gente também, a gente poder renovar essa receita. E, bom, um exemplo, né? Demais, Kio. Obrigadão pela sua contribuição. Eu acho que é muito, muito legal a gente conseguir ter esse olhar aqui na live, nessa conversa, de alguém que está no serviço especializado e que recebe esses pacientes. Valeu mesmo. Valeu, muito obrigado pelo convite. E aí agora, gente, só para ir finalizando, tá bom? Tem mais algumas dicas só. 8ª dica, tá? Vão ser total de 10 dicas. A nossa 8ª dica é: mantenha os prontuários organizados e com boas anotações. Prontuário, no cenário de UBS, gente, ele não é um prontuário seu, particular seu, com o paciente. Ele é um prontuário em que outros profissionais também anotam, também fazem registro, tá? E eles olham as evoluções anteriores, eles procuram entender da mesma forma como você vai querer também saber o que aconteceu na consulta com o psicólogo, na consulta com a enfermagem, tá? Na consulta do farmacêutico.
Então, faça boas anotações que não sirvam apenas para você entender, mas que outros profissionais também compreendam, né? E desenvolva, né? Essa habilidade que não tem jeito, vem com o tempo, de fazer anotações sucintas, mas que contemplem aquilo que foi discutido em consulta. E não se esqueçam de cumprir, né, os elementos básicos aí, de ter uma anamnese, de ter um exame físico quando for o caso, uma avaliação, uma lista de problemas, o seu plano. Sempre manter identificação nas folhas, datas, possível horário do atendimento, a sua identificação, carimbo, tudo isso é uma proteção sua, do paciente, melhora a lógica do serviço e por mais que isso seja um pouco cansativo, faz parte, né? A gente tem que lidar com isso. Com o protocolo eletrônico vindo, isso acaba ficando um pouco mais bem organizado, tá? Mas vocês vão ver que, assim, folhas se perdem, prontuário às vezes se perde, e não tem nada pior do que você atender um paciente que já está ali num contínuo, numa longitudinalidade, e você não tem o prontuário dele, né? É muita gente, às vezes você não vai lembrar qual era a medicação que ele estava tomando, e ele não levou a receita, ou então ele não sabe ler e escrever, tem dificuldade, e se você não tem o prontuário à mão, não, isso vai comprometer a sua assistência. E você é parte responsável disso também, de manter os prontuários bem organizados, de ajudar no arquivo, né? De não perder folhas, não deixarem fora de ordem. Isso é muito importante, tá? Se não fosse, eu não colocaria nas 10 dicas. Acho que guarda isso, mantenha os prontuários bem organizados, com boas anotações. Nona dica que eu tenho, isso na verdade foi até uma demanda. Todo mundo me pergunta isso quando vai trabalhar em posto. Mas que livro que eu compro? Qual a referência e tal? Então tá aqui, tenha boas fontes de consulta, tá? Boas fontes bibliográficas. E aí eu vou dar uma sugestão, e eu quero deixar muito claro. Eu não estou ganhando nada para isso de ninguém, nenhuma editora está me patrocinando, nem nada. São as coisas que eu uso, tá? E que eu gosto, e que não são únicas. Se vocês falarem com outras pessoas, talvez tenham outras, mas eu gosto muito dessas. Então, livros. Dois livros que eu acho assim que são muito, muito bons. Não precisa ter os dois, é um ou outro. Que é o Tratado de Medicina de Família e Comunidade do Brasil, tá bem? Ele tem duas edições, sim, vale muito a pena, vai custar aí de 400 a 500 reais. Vem em dois volumes. O primeiro volume fala bastante coisa sobre atenção primária, organização de serviço, formação, aspectos de comunicação. E o segundo volume fala mais da parte clínica mesmo, e é muito legal porque no final dos capítulos ele costuma ter uma parte de quando encaminhar, né? Até onde vai o nosso papel, a partir dali é legal realmente a gente se valer de especialista focal. E o outro livro é o Medicina Ambulatorial, que é Práticas Clínicas Baseadas em Evidência, que é do Duncan, tá? Bem famoso também, se eu não me engano está na terceira edição, e essas duas fontes bibliográficas são muito legais, eu acho que vale muito a pena, elas contemplam aspectos de saúde da criança, da saúde da mulher, do idoso, do homem adulto, da mulher, saúde mental, né, clínica cirúrgica, dermato, tem muita coisa, é muito rico, tá? E vale a pena mesmo. Se for para gastar dinheiro com algum livro visando auxiliar na prática do trabalho na UBS, eu compraria um desses dois. Beleza? E outras fontes que eu acho que são legais. Uma que tem na internet, online, é o BMJ Best Practice. Ele tem um aplicativo, tá? Você pode assinar, é bem caro. Infelizmente, eu acho que tá 400 libras, alguma coisa assim. Então tá super caro pra gente aqui, mas sei lá, né? Cai da realidade de cada um. Só que ele te dá uma assinatura gratuita por 7 dias e que você pode até fazer download de conteúdos, PDFs e tal, e ajuda bastante. Eu gosto muito do BMJ, assim, é tudo referenciado, é em português, tem as evidências que eles utilizam, o grau de recomendação, eu acho muito bom, tá? E a outra ferramenta que eu uso, parece até assim meu chu, mas eu acho que é muito útil no dia a dia, que é o Whitebook. Eu tenho o Whitebook no meu celular, porque vira e mexe, tem uma medicação que eu não conheço, tem uma posologia que eu não estou acostumado, o paciente às vezes volta do ambulatório tomando uma medicação que não é rotineira minha, e eu quero ver se tem alguma interação, se pode para grávida, se não pode, né? E se o paciente fala o nome comercial, e às vezes eu não sei de cabeça o nome comercial, eu ponho lá e já acho, fazer até uma conduta, eu uso uma situação mais urgente, assim, eu gosto, tá? Não acho que é o ápice da evidência, tal, mas eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito assim, na tomada de decisão ali, na lógica do serviço mais rápida. Então eu deixo essas 4 referências, tá? O Tratado de Medicina de Família e Comunidade, o Medicina Ambulatorial, do Duncan, o BMJ Best Practice
e o Whitebook, tá? Eu gosto muito dessas 4 ferramentas, eu uso elas no meu dia a dia. E, por fim, tá? A última, 10ª e última dica da nossa live aqui, para quem está começando a trabalhar em posto de saúde, em UBS, é pratique todos os níveis de prevenção, do primário ao quinquenário, tá? Primário, secundário e terciário, a gente fala muitas vezes na faculdade, né? Então, ali, prevenir antes que a doença aconteça, secundário, pegar ela logo no começo, não fazendo sintomática, terciário, reabilitar, tratar, curar. Agora eu quero falar muito dos outros dois, tá? Que é a prevenção quaternária e a quinquenária. Para quem ainda não ouviu falar disso e se apropriar um pouco e colocar em prática. Prevenção quaternária, gente, a gente prevenir o dano iatrogênico, tá? Causado pelo sistema de saúde, causado às vezes por que chamam de erro médico, que não necessariamente é um erro proposital, um erro por incompetência, assim, simples e pura. A medicina está muito instrumentalizada hoje em dia, a gente tem muitos testes diagnósticos, a gente tem muitas abordagens, vários procedimentos invasivos e às vezes mais é menos, né? Então, você acaba querendo dar muita coisa e compromete a saúde do paciente. Tem um estudo, eu vou até depois linkar para vocês, que acho que foi 2017, sugerindo que nos Estados Unidos já chega a terceira causa de mortalidade, a iatrogênica. Então, assim, é muita coisa, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Principalmente quando o paciente vem solicitando check-up, que é uma demanda muito comum em posto de saúde, tipo assim, eu vim hoje porque eu quero fazer meu check-up, quero fazer meus exames, pedir tudo que eu tenho direito. E a gente tem que saber dosar isso, né? O que realmente tem evidência, o que realmente vai trazer benefício e não causar mal para o paciente. Segundo, a prevenção quinquenária. E essa é o meu recado final, que eu acho fundamental para quem está entrando nessa área, principalmente quem não tem tanta experiência, né? Quem não tem tanto preparo e que vai enfrentar uma caminhada muito recompensadora, mas também árdua, tá? Que é a prevenção quinquenária, que é prevenir o dano no paciente, cuidando da saúde do profissional de saúde. Então, assim, eu quero falar para vocês, gente, se cuidem, tá? Vocês que estão se propondo a cuidar da saúde das pessoas, cuidem da sua própria saúde também, tá? Não se sobrecarreguem, evitem, sabe, tomar cuidado com o burnout, tão presente hoje na nossa profissão, tá bom? Então, tenham hábitos saudáveis, façam exercício, durmam horas adequadas, se hidratem, tenham uma alimentação saudável, sabe? Não deixe de fazer essas coisas, tá? Porque senão você vai comprometer a si próprio e aos seus pacientes, tá bem? Então, pratiquem prevenção quinquenária, pratiquem as prevenções de primária, secundária, terciária, quaternária, até quinquenária, tá bom? E, poxa, eu desejo todo sucesso. Espero que vocês tenham uma carreira brilhante, aí, que vocês consigam ajudar muito as populações que estarão sob seus cuidados, que vocês realizem também, que conheçam mais a atenção primária, os que forem ficar, sejam muito bem-vindos, que cada vez se qualifiquem mais e melhorem o seu trabalho, e para os que forem virar especialistas focais, que lembrem, né, da atenção primária, lembrem da importância que ela tem, do papel que ela tem, e contribuam, né, para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez melhor. Foi isso que eu queria dizer hoje, essas 10 dicas, tá certo? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Fiquei muito feliz, nossa primeira live da AMAMP. Agradeço a todos, cada um de vocês. Um beijo no coração de todo mundo por estar presente junto conosco. Um abraço. Falou!